E aí, família, aqui Pastor Mateus Santiago para mais um Vida com Deus. E hoje a gente vai falar sobre frustrações. Nada mais apropriado para uma pandemia na qual tudo que a gente esperava não aconteceu e muita coisa que a gente não esperava aconteceu. Você já reparou que a gente cria expectativas e às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer? Às vezes elas até acontecem diferente só, mas não pior. Um texto principal que é João 21, de 1 a 8. Esse texto, ele é um texto interessante para a gente porque ele retrata um discípulo, um Pedro voltando ao passado. Aliás, os 12 discípulos voltando completamente ao passado, quando eles foram encontrados pela primeira vez por Jesus. Quando Jesus os chamou pela primeira vez ao ministério, eles foram através de uma noite que eles não pegaram nada e Jesus os mandou jogarem em outro lugar e assim eles pegaram mais peixes. Depois que Jesus morre e ressuscita, essa cena se repete, quase como um déjà vu. Os discípulos vêm e não percebem que é Jesus porque ele já tinha ressuscitado, mas o contexto é assim. Jesus aparece, eles estão com medo, muito perdidos ainda, mas descobrem que ele está vivo. Depois de perceberem que Jesus está vivo, depois de verem tudo que ele fez, eles voltam a pescar. Qual seria a explicação de tal coisa? A explicação é a frustração. A frustração porque os discípulos esperavam um reino terreno. Eles esperavam que libertasse-os do Império Romano, de um reino mundano, e reestabelecesse um outro reino mundano. Não aconteceu. Mas Jesus venceu sobre a morte. Jesus lhes deu vida eterna e lhes soprou o Espírito no capítulo anterior, dizendo que eles teriam poder sobre tantas coisas. No entanto, tudo se passou e eles voltaram a pescar. O que a gente pode aprender com isso? A gente pode aprender que, às vezes, as coisas podem ir muito melhor do que o que queremos e mesmo assim sentimos que o milagre não é suficiente. Oramos para que o Senhor nos dê determinada bênção e o Senhor age totalmente diferente e nós, infelizmente, ainda assim não aceitamos e ficamos entristecidos. Vou pescar, é isso que Pedro diz. E como se não bastasse, todos os outros que estiveram com Jesus, quando ele apareceu a eles, já ressuscitado, ressurreto, eles falaram, nós vamos com você. Jesus os tinha enviado para viver uma nova missão e eles voltaram à parte inicial. E é isso que acontece quando nós nos frustramos. Nós voltamos para o passado, a gente às vezes volta à marca zero, a gente fica preso lá no nosso passado. Porque a gente pensa que Deus falhou conosco. E há uma lição que devemos aprender, que Deus não é responsável pela expectativa que nós criamos a respeito do que Ele não disse. Bem como as pessoas não são responsáveis pela expectativa que nós criamos a respeito delas. E que elas não nos mostraram, não disseram que seriam ou que fariam determinada coisa. A gente precisa tomar cuidado com as expectativas. A nossa expectativa de vida precisa estar firmada na promessa do Senhor e nela nós devemos esperar. Mas a verdade é que nós nos frustramos com Deus, seja por expectativas que nós criamos ou mesmo por expectativas que Ele mesmo nos deu. E nós não sabemos esperar e nos frustramos. Abraão, no livro de Gênesis, quando ele decide tomar a bênção em suas mãos, Deus promete que ele vai ser pai de uma grande nação e ele então decide fazer a própria promessa dele, deitando com Agar, a concubina, a serva dele, e tendo um filho com ela, porque sua esposa não podia ter filhos. Em João 11, nós temos Jesus mostrando o seu poder através da morte de Lázaro, quando Marta e Maria pedem que Jesus vá curá-lo, mas Jesus deixa Lázaro morrer. E Jesus mostra que ele tinha um propósito a mais. Elas não conseguem esconder a frustração dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E o fim da história a gente conhece, mas até aquele ponto, tanto Abraão quanto essas irmãs de Lázaro, quanto Pedro, estavam reclamando se o Senhor estivesse, se o Senhor tivesse feito e voltando ao passado. Isso costuma ser a prova de uma imaturidade nossa, isso costuma ser a prova de algo que em nossos corações ainda não cresceu e não experimentou uma realidade do Deus que provê além do que pedimos ou pensamos. A frustração, ela nos faz perder todo o restante à nossa volta porque a gente fica tão focado no que perdemos que paramos de perceber o que ganhamos, o que vivemos, o que Deus está fazendo. Ela nos cega. Nós, por nós mesmos, não conseguimos sair desse nosso mundo que nos fecha, sabe? Mas
Uma voz vem lá da praia, enquanto a gente está completamente exausto depois de uma noite de luta, e diz: mais para a esquerda, mais para a direita, mais para lá. O Senhor nos traz à memória que o Deus que chamou lá no início continua sendo o mesmo Deus até hoje. O Senhor talvez estivesse em silêncio, o Senhor talvez estivesse trabalhando de maneiras que você não viu, mas Ele estava lá. Tá frustrado? Deu errado? A gente precisa perceber que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lembra de Isaías 55, 8 e 9? O Senhor dizendo que os meus planos não são os vossos planos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus planos são maiores do que os seus planos. Então que nós possamos nos entregar ao Senhor e confiar mais nos planos dele do que nos nossos. Para de querer ter o controle. O Senhor tem me ensinado, tem ministrado isso a mim primeiramente. E para que a gente possa começar a entender algo do que o Senhor está nos ensinando, a gente precisa ter a mente renovada. Como já dizia Romanos 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais ver, provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por mais que a realidade esteja na nossa frente, se não tivermos a mente transformada, a mente renovada, a gente vai sempre ficar focando naquela pequena coisinha que perdemos, naquela frustração por não ter saído exatamente como planejamos, e esquecemos do plano muito maior que Deus tem para nós. É muito maior para a sua vida, eu tenho certeza. Sabe por que eu tenho certeza? Porque a Bíblia me garante que eu possa ter a certeza. Ela diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Mas como se não bastasse, 1 Coríntios 2, 9 ainda diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para o que o amam. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que age por você agora, que age por mim agora quando não vemos nada, quando estamos em dificuldade, quando estamos perdidos em nossos sentimentos. Persevere, busque a vontade do Senhor e busque a mente de Cristo, e assim você vai entender as coisas maravilhosas que Deus guardou para você e que são maiores do que o que você jamais pensou. Amém? Deus te abençoe.